Boa noite, espero que esteja tudo ok, som, se não tiver, quantas pessoas estão vendo, quer dizer, o Instagram está avisando. Reclamei na semana passada. É um projeto que leva o teatro, fala do teatro, mais ainda curiosidade sobre o teatro, para pessoas que não são do teatro. E hoje eu vou ser breve e também... Oi, Jaque! Oi, Jaque! E eu vou tentar hoje ser mais rápida, mais enxuta, porque eu tô entrando lá e eu vou ter que mudar o horário da live para 7h30, porque eu tô fazendo cursos agora. E eu estou treinando 7 horas, então eu estou fazendo live para 7h30. Obrigada. Eu vou ter que passar lá para 7h30 a partir de então. E também vou tentar ser curtinha, porque hoje tem a live do Del às 8. E para não bater muito no horário para quem quiser ir para a live dele também. Então, gente, eu estava falando sobre as práticas que a gente aprende na aula de teatro e que podem ajudar a você a se superar e perder a timidez, a falar em público, né? E o que mais que era importante eu frisar? Uma coisa que eu pensei que poderia ser curioso, porque já me perguntaram assim, como é que é a aula de teatro? Tem livro, tem caderno? Todo mundo... Aí eu falei, não tem livro, não é caderno, todo mundo descalço, sentado no chão. Brincadeira, é assim, mas também, né, tem a aula prática, a aula teórica. Em geral a gente divide em aula de corpo, de voz, de interpretação, de literatura dramática e maquiagem, e a gente estuda, na aula de corpo a gente brinca, faz jogos mais, faz brincadeiras, faz dinâmicas, projetos todos práticos usando o corpo, como eu fiz a brincadeira do finge que você é um elefante, finge que você é uma cobra, exercícios práticos que mexem com o corpo. Que mais? Isso é o corporal. A voz são exercícios de voz, de língua, brincar, de experimentar a voz, ler um texto com vozes diferentes. Então são vários exercícios para você testar a sua voz, aprender a sua voz. Qual é a sua voz, tom, volume, altura. Tem a aula de interpretação. Oi, Raíssa! Tem a aula de interpretação, que é... Oi, Vega Criações, boa noite. Então, gente, eu tô recapitulando o que foi a aula passada. A aula não encontra, que eu dei exemplos de linhas práticas que você pode fazer no seu dia a dia, que os editores fazem, para não perder o texto, para não se perder a concentração. E também falei como eu de teatro. E o que mais? Deixei de ser, isso foi o que eu falei na outra live, e dei algumas dicas de jogos, práticas teatrais. E agora eu estava explicando como é que é uma aula de teatro, porque algumas pessoas... Que bom, Berg, obrigada! Eu também dei um recado, gente, que eu vou passar minha live a ser 7h30, porque eu comecei um curso que é às 5 horas, mas ele tem acabado muito em cima da hora, e por isso que eu tô entrando às 7h30, e o Del tem a live às 8, então não faz sentido também, pra não ficar em cima da live dele. E hoje eu tenho esses jogos para ajudar a gente a falar em público, e tenho também fazer uma peça que vocês vão gostar muito. Então vamos lá. Eu estava recapitulando, dizendo... falando que na outra live eu contei como é que as coisas, o que exatamente e como o teatro me ajudou a sair da timidez. Aí foi no processo, da semana passada aí no Instagram, na feira, e eu fiz vários práticos, né, das
como faz e algumas coisas deles. Mais a boca, não sei se tá tudo ok. Sobre a aula de teatro, a gente tem aula de corpo, que são brincadeiras que nós já boa. Todo mundo ligado no chão, assistindo no ambiente. Isso são práticas, exercícios de corpo que a gente faz na aula de teatro. Tem os exercícios de voz. Vamos pegar essa voz na vamos pegar essa voz grave. Vamos projetar nossa voz no final da parede. Ângelo editor, boa noite. Vamos se tiver uma vez aqui, poder usar, né? Mas esse microfone desse vocês vão voltar no bar. Então são as coisas da voz. A aula de interpretação, que é a aula que a gente lê os textos, tenta entender o que o autor quis falar com aquele texto, de que tempo foi o autor, o que ele estava querendo dizer, em que contexto político e social ele estava, como é que são esses personagens, como é que eles se vestem, o que eles estão sentindo, né? Então essa é a aula de interpretação, basicamente. Aí a gente vai improvisar em cima do texto, vamos criar cenas a partir do texto. E temos as aulas de caracterização, que a gente vai estudar... Oi, Átila, boa noite. Que a gente vai estudar cenário, a gente vai estudar figurino e essa parte mais visual do texto, né? São aulas básicas de um curso de teatro ou de uma faculdade de teatro, tá? Eu tô falando porque algumas pessoas vão me perguntar como é que é a aula de teatro? Tem caderno, tem livro? Tem também, gente, aula de teatro, a gente vai estudar história do teatro. E aí sim, é uma aula que tem livro, que tem história e que tem coisas para anotar, né? Não tanto experimentar no corpo e na voz, né? Mas realmente anotar, né? E ser uma aula mais teórica, assim, de informações. Então, gente, vamos aqui dessa. Eu venho dizendo muito, a minha experiência de me liberar da timidez é a partir do teatro, então é o que eu posso contar para vocês. E claro que devem ter e tem outras formas de você superar a timidez, talvez com uma terapia, ou outros trabalhos de coach, pode ter outros caminhos, mas o caminho que eu posso compartilhar com vocês é esse do teatro. E eu estou partindo do princípio que você se dá, né? Mesmo que você procure o psiquiatra e outras coisas, é você que gerencia você, né? A sua relação com você que vai se ajudar a superar qualquer coisa sempre, mesmo que você use qualquer outro profissional. Quem tem que se ajudar primeiro é você. Então eu acredito no teatro como ferramenta de desenvolvimento pessoal, porque o teatro, todas as práticas que eu falei para vocês do teatro, é você com você brincando com você para depois brincar com o outro. Então isso te põe numa total exposição do seu universo particular de uma forma muito leve, brincalhona, é o espaço do não sério. Então as coisas vão ficando mais leves e aquilo que você achava que te travava, quando você vai ver, você já soltou. A gente sai um pouco de calculista, para ir pra brincadeira. Vamos brincar que eu sou um cachorro. Como é que eu chegaria? Se eu fosse um cachorro. E o seu cachorro? Esse cachorro. Então, isso tudo não sério. No lugar do sério. A gente volta. A gente aprende a sair dela sem problema nenhum. Vamos lá, gente. O primeiro exercício, eu vou recapitular o exercício que eu dei. Eu vou dar... Pensa na DEG Criações já falou, de à vontade com as lives. Então é a gente se sentir à vontade com a gente. E aí eu sempre vou falar e eu vou pontuar
e pensar sobre o autoconhecimento e como a gente se relaciona com a gente se aceita, e à medida que a gente se relaciona com a gente se aceita o outro. E a gente perde medo do outro. A gente perde medo da gente, medo do outro, medo da sociedade. A gente perde essa não neurose, mas a gente aprende a lidar com essa autocrítica que a gente tem às vezes, né? De punição e autocrítica. Não é que você não vai ter, e algumas pessoas têm mais do que outras. Tem um cara que falou, um bailarino, uma vez me contou, na dança de salão, e ele estava falando que ele foi em Las Vegas e tinha um cara que fazia um número que ele ficava girando, rodando. Ele, imagina uma saia de baiana, e ele rodava com aquela fantasia que lembrava baiana de carnaval, e ele ficava horas girando, horas rodando. E essa era assim, era a atração do evento. O cara começa o evento, termina o evento, entra banda, sai banda, show de mágica, e o cara rodando. No final do evento, esse professor virou para ele e falou assim: como é que você aguenta ficar aí rodando o tempo todo? Como é que você faz para não ficar tonto? E ele respondeu: mas eu fico tonto. A questão é que eu aprendi a lidar com a tontura. Então, eu acho que perder a timidez, falar em público, se expressar, não ligar nada, não é que você não vai se criticar, se punir, errar e nem vai errar. Simplesmente você vai aprender a lidar com as suas dificuldades, a lidar com o fracasso, a lidar com a exposição, a lidar com a opinião. Oi, Thales, boa noite. A lidar com a opinião do outro. Então a gente não vai perder. Adoro você, adoro diva, cara. Divo. Aí a gente vai lidar com a... Eu tava dizendo, Thales, que o cara que fazia um evento que ele rodava 6 horas, mais de 6 horas, girando igual baiana de carnaval, perguntaram pra ele: você não fica tonto? E ele disse: fico tonto, sim. Ele falou assim: como é que você faz pra não ficar tonto? Ele virou e falou: eu fico tonto. A questão é que eu aprendi a lidar com a tontura. Então é isso, tá no palco, e não no palco em si, né, mas numa reunião de trabalho, que mais? Numa reunião de grupo, de qualquer evento ou projeto, organização que você faça parte, né? E às vezes a gente pensa em timidez, aquela timidez que a gente não fala com vergonha, mas às vezes, mesmo você sendo uma pessoa extrovertida que fala, muitas vezes a gente fala qualquer coisa, não fala o que a gente realmente pensa. Isso também é uma espécie de timidez. Então, eu tenho autoestima e essa maturidade que a gente vai ganhando com o tempo ao se observar e se aos poucos. E a gente vai tendo essa força interior, a ponto de você um dia chegar numa plateia e se expor de uma maneira que você saia dali bem. Né? Por exemplo, vamos supor que você entre, desafie o maior mico da sua vida, tipo, nossa, que vexame, não era o que eu queria fazer. Depois que você fechar, que porra! Que idiota, olha o que eu fiz. E não vai passar mal, não vai querer se suicidar nem nada, porque você já aprendeu a lidar com o seu vexame, com o seu ridículo, com o seu horrível. Claro que você vai ficar chateado, vai ficar magoado, entre outras coisas, mas a gente aprende a lidar com o fracasso e também a gente tem que aprender a lidar com o sucesso, né? Quantas pessoas não sabem lidar também com o sucesso, né? Então a gente aprende a lidar com essas coisas. E as práticas dos exercícios de teatral, eles são sempre para trabalhar esses músculos. Eu diria o músculo do autoconhecimento, o músculo das emoções, da nossa agilidade mental, do nosso nervosismo. Eu acho que você vai aprendendo as minúcias da sua alma, você vai aprendendo as minúcias do teu tecido interior, onde é que ele rasga fácil, onde é que ele é duro. E isso é tudo prático, gente. Por isso que eu sempre falo, já que não tenho coragem de gravar um vídeo. Bacana, gente, vocês estão me dando bem o que eu queria, que era
entender a partir do ponto de vista de quem não é do teatro, quem não está acostumado com essa questão do público, o que vocês precisam do teatro, né? Porque assim, falar do teatro para quem é do teatro, eu acho bacana quem faz, mas eu não me sinto vocacionada para isso. Eu me sinto vocacionada para falar para as pessoas que não são do teatro e querem aproveitar ele ou para também serem do teatro, ou para se apropriar do que ele tem para levar para as suas profissões, as suas missões de vida, assim. Então, eu sinto que essa é a minha vocação, minha parte no mundo. Então, um exercício que eu até não anotei aqui, mas eu vou falar para vocês, que me ajuda muito, sempre me ajudou muito, e muita gente também, é o espelho. Você vai brincar com o espelho, de se olhar no espelho, de fazer caras e bocas no espelho, se acertar no espelho. E não se criticar, não ficar, ai, meu nariz é grande. Não, meu nariz é grande. Minha barriga tá grande, tá grande. E se namorar. Tem uma frase do Nelson Rodrigues que ele fala assim: toda mulher bonita é meio namorada lésbica de si mesma. Então a beleza, ela é de dentro para fora. Se você reparar, tem várias pessoas, atrizes. Pensa uma atriz assim. Vamos botar que o padrão da moda é aquela coisa Barbie, um olhão verde, azul, ou um cabelo esvoaçante, maravilhoso, comprido, muitos seios, quadril, pernas longas, torneadas. Esse é um mulherão, né, esteticamente. Mas quantas mulheres não têm nenhuma das características e elas são radicalmente mais sensuais do que outras que têm essas características? Pensa que você vai achar isso na sua cabeça. Então, porque provavelmente essa mulher, ela é tão apropriada, ela se ama tanto, ela cria uma alquimia dentro dela, que ela percebe a beleza em si, que todos percebem a beleza nela, né? A beleza dela, a sensualidade dela sai pelos poros, né? Tanto mulheres quanto homens. Falando mulheres porque as mulheres sofrem mais com isso aqui. E então eu penso muito que sinto, e assim, através das minhas breves experiências, que a beleza, a sensualidade, a autoconfiança, ela é um resultado de uma mágica, de uma autonutrição que você faz de si, mas não do seu eu só para fora. Eu vou cortar minha unha, também, mas é mais do seu eu para dentro, das suas vísceras que saem, que explodem dentro de você, saem pelos poros, sabe? E se você for reparar as pessoas que são bonitas, que atraem multidões e tal, elas não são só bonitas, né? Você olha ela e acha ela bonita, mas se você perceber, é muito mais do que a beleza. Eu penso, por exemplo, na Gisele Bündchen. Mas ela é loura, alta, estilo europeu, que no Brasil faz... Mas, gente, imagina quantas mulheres loiras altas, mais altas que a Gisele Bündchen, mais loiras que a Gisele Bündchen, mais magras que a Gisele Bündchen tem na Europa, tem nos Estados Unidos. E, no entanto, lá ela fez um sucesso. O que destacaram na Gisele? É um gingado que ela tem, é a forma que ela veste, a roupa, tudo que ela veste, as pessoas querem ver, querem vender, querem ver, acham que vem. Então, não é o padrão da beleza física da Gisele, é o que a Gisele tem de dentro da Gisele, que põe ela para fora, que faz ela se destacar. Então, eu entendo que à medida que a gente se apropria de si, a gente tem mais presença e a gente também imprime nas outras pessoas ao nosso redor essa outra energia. Outro dia eu li também uma frase muito interessante: a sua energia chega antes do seu nome. Então a primeira coisa, o primeiro impacto que uma pessoa tem quando relaciona com você é a sua energia. Não é sua aparência, seu nome, seu telefone, o que você faz, nada. Primeiro, você sente a pessoa. Quando você está na rua e você precisa de um favor de um estranho, você não tem um negócio assim, tipo, deixa eu sentir aqui, quem é que pode segurar minha bolsa aqui um instantinho? Não, esse cara não tá com uma cara boa, sabe? Tem duas famílias aqui, mas aquela família ali tá mais legal. Então, é a energia. Então, namorar-se. E se namorar é se aceitar,
se dar paciência, se tratar com carinho, não se criticar, por exemplo. Eu tenho várias cicatrizes de espinha. Por um tempo eu ficava, eu odeio pra ficar triste, não sei o quê. Depois eu fiquei, não, cara, tadinha, que minha pele feriu, machucou aqui, foi um período tenso da minha vida, mas graças a Deus já passou. Aqui são lembranças que eu carrego, daqui a um tempo eu vou fazer um peeling ou qualquer coisa e vai passar se precisar. Se não precisar, eu vou deixar ela aqui. Pode ser que ela me ajude a contar uma história. Se eu não quiser, eu escondo ela um pouquinho com panqueque. E a gente vai atravessando. Ninguém é perfeito, esse é um ponto que eu falei na outra aula. Aceitar que você erra. Aceitar que você erra. Você vai errar, uma hora você vai errar. Pensa que você vai sempre fazer o melhor, você vai acertar. Tudo bem, mas você pode errar, pode errar. Pode ser um fracasso? Pode ser um vexame? Pode. E pode. Tudo bem. Depois, se for uma coisa muito ruim, se você ofender outras pessoas, desde que seja sem querer, óbvio, você vai pedir desculpa, você vai se repor, você vai tentar fazer melhor, você vai... Não importa se você vai ser criativo, mas com certeza... E as pessoas podem não perdoar você, mas você vai se perdoar. Então, assim, não tenha medo de errar. Esse é um ponto que eu acho que eu tenho que falar, de errar. Não, é uma coisa que a gente tem que perder essa vozinha que diga, você vai errar, vai pagar mico, você vai... Não, se eu errar, eu vou errar. Se eu pagar mico, paguei mico. Eu me banco, confia no seu material. E esse foi um outro ponto que eu falei, confia no seu material, confia na sua mente, confia nas suas vísceras, na sua alma, no seu espírito, no caminho. E eu falei também que a vida não é a morte, porque até a morte é a vida. E então, um fracasso para um acerto. Então, não. O não é uma vírgula, o sim é uma vírgula, o sim é uma vírgula, e assim vai. E não tem nada que você possa fazer que vá mudar. O universo não é simplesmente dança conforme a música. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que rir. É assim. Olha, pra mim tá travando pra Raíssa, pra mim não tá travando pra vocês. Se estiver travando, me avisa, por favor. Que mais? Isso aí eu tenho que fazer, sabe? Faz 2 anos, eu não ela. Você está aqui, essa missão, vou fazer. Ana, boa noite. Mas não vai rolar nada. 2 anos, teatro inglês. Daí eu cheguei pra criança, pen. Aí peguei caneta, pen. Outra caneta, pen. Daqui a pouco ela foi lá, pegou na mochilinha dela, pen. Entendeu? Não tinha dente, não sabe falar, não sabe o que é terra, o que é lua. Mas aprendeu. Aqui pra mim tá travando, Cassiana? Mas tá indo certo, tá bom. Então eu fiz essa recapitulação das coisas que eu falei na semana passada, são os pontos que a gente trabalhou. E aí eu comecei então a dar alguns jogos práticos. Eu falei do não ter medo de errar. Aceita que faz parte da vida. Muitas vezes a gente tem tanto medo de errar que a gente não faz. É melhor feito do que perfeito. E isso que eu falei, acredita na natureza da vida, acredita no é importante, personal, nossa vida
horizontal. Então a gente precisa da tribo, a gente precisa ver e ser visto, falar e ouvir. A gente vive esse jogo. Saí, entrei, ficou bom. Se alguém quiser sair, entrar, eu não sei. Vê aí, Raíssa. E aí, o que eu tava falando da vida. Saí... A vida é horizontal. Às vezes, nessa modelo, você sempre recebe estímulos para um ser melhor do que você, um precisa fracassar para o outro ganhar. Mas na nossa natureza não é assim. A gente precisa de bem de outro. E tudo que sucesso tem que ter sucesso também. Eu adoro esse ambiente do teatro, porque ele te propõe esse jogo de se ela for uma bruxa maravilhosa, eu vou ser uma princesa maravilhosa. Então eu quero que ela seja uma bruxa maravilhosa para eu sair princesa maravilhosa também no jogo. Que nem o frescobol, como eu falei da outra vez, o frescobol é um jogo que não tem ganhar ou perder, tem os dois manterem a bola. Então eu vejo que a vida é assim também. A gente tem essa falsa crença de que para um melhorar, o outro tem que piorar, mas não é real. Quanto mais eu estiver bem comigo, melhor eu vou ser com os outros. E quanto melhor for os outros estiverem com ele, mais chance deles estarem bem comigo também. Sendo que a única pessoa que eu posso mudar sou eu mesma. Então, sendo eu mesma, eu só posso me evoluir, inspirar a evolução dos outros. E aí eu fui, então, aos jogos práticos. Respondendo a pergunta da Vega Criações, né? Como eu faço para fazer live? Vai lá e faz. Pensa uma coisa que você acha importante dizer e pensa que você vai contar para essas pessoas o que é importante. Pensa uma coisa que você dentro do você que você acha que foi uma descoberta para você e todas as pessoas podem estar com você querendo saber isso. E você vai eles podem gostar, eles podem não gostar, não importa, você está ali vivendo seu amor e tudo bem. Então, que eu propus, por exemplo, a gente acaba que a gente ajuda, né? A gente motiva o outro a se iluminar também. E se não quiser, ele não quer. Mas a gente fez a nossa parte e vida que segue. Onde que eu estava? Então tá, gente. Agora eu vou ao exercício prático, que eu falei semana passada. Vou recapitular. Eu peguei propus um exercício do Grotowski, que é um exercício que ele dava para os atores dele saírem desse lugar. A gente não precisa de defesa, né? E aí, pra gente superar, muitas vezes eles não são... em alguns momentos, eles são desnecessários. Né? Então, um exercício, você pode juntar um grupo, ou se você tiver uma pessoa, é um exercício de grupo. Vou dar alguns em grupos e um individual. E você vai ter uma pausa, você vai entendendo. Você não pode ter palma e não pode criar a cena, tá? Não pode ter uma pausa na ação. Enfim, vai ter uma coisa, eu tô com medo, vai ter 5 minutos em cena, sem pensar nada. E a primeira vez que eu fiz esse exercício, foi uma experiência incrível, 3 ou 5 minutos. Gente, tenham um diário, vai escrevendo, porque é isso que vai fortalecer os músculos do seu
interior, porque eu acho que palco é força interior. E quanto mais você vai ganhar força interior, mais você tem firmeza. Tá travando e volta acelerado. Puxa. Não sei se eu saio e volto. Mas já tá terminando, gente. Também pode ficar gravado, porque eu não quero... Hoje eu não vou poder fazer 1 hora, porque já tá tendo a live do Del e eu entrei atrasada. Tudo bem. Tá. É engraçado, pra mim tá direitinho. Pronto. E aí esse exercício que eu coloquei, vocês podem anotar. Então, um grupo no Zoom ou um grupo presencial, se você estiver acompanhado aí na quarentena. Alguém bate uma palma e você entra e dá um texto que você não pensou, depois pode trocar e depois que você fizer isso, você escreve "Oi, Léo, boa noite". Depois que você fizer isso, você escreve as suas sensações. E tenha sempre esse ritual de se alimentar, se escrever, se perceber, ficar atenta às suas sensações. Pra você tá travando, pra mim não tá. Eu vou fazer o seguinte, gente, hoje eu vou fazer curtinho, porque eu entrei atrasada. E eu vou passar todas para 7h30 e vai ficar gravado. Então, eu acho que vocês podem ver. O outro exercício que eu falei é esse. Um outro exercício, caso vocês achem esse assim, muito desafiador, eu posso dar um facilzinho, que é um individual, que não precisa de grupo, não precisa de plateia, nem de nada. É você com você. Você vai pegar e marcar 1 minuto no alarme e durante 1 minuto você vai ter que falar palavras sem pausa. Qualquer palavra. Cabelo, unha, chiclete, ventilador, ovo... Já errei. Volta. Cabelo, unha, chiclete, ventilador, ovo, banheiro, xixi, cocô, privada... Errei. Então tem que ser rápido e sem. Por quê? Esses 2 exercícios, tanto que um quanto o outro, vai te ajudar a lidar com o imprevisível e a agir sem se criticar, não dá tempo de se criticar. E aí você vai ensinar a sua mente, a sua cabeça a estar nesse lugar. O outro, então já passei 2 exercícios. Um que eu acho muito bacana, esse dá pra fazer tanto todos que eu tô falando, gente, eu pensei que dá pra fazer se você reunir a galera no Zoom, né? Ou se você estiver em quarentena com a sua família. São exercícios que vocês vão se divertir. São todos para levar para esse lugar da descontração. E aí vai ser que bom, Cassiano. E aí vai ser um bom exercício, um bom exercício mesmo, de uma boa musculação de autoconhecimento, à medida que você não burlar o exercício, tira um tempo na semana ou depois, imediatamente, quando estiver quente ainda, as sensações para você, e vai fazendo um diário de bordo, escrevendo as suas sensações. Tita, boa noite! E aí, esse terceiro exercício que eu vou dar é um exercício de ver e ser visto, criticar e ser criticado. Eu acho muito legal. Obrigada, Jaque. Você vai... Aí já é mais tranquilo em termos de improvisação. Você pode... Vamos supor que você tenha 4 pessoas, é legal. A partir de 4 pessoas é legal. Que aí você vai combinar... Uma dupla faz a cena enquanto a outra assiste. Depois troca, né? A que estava assistindo vai, senta, e a que estava sentada vai assistir. Eu vou tentar deixar tudo isso escrito. Oi, Tita. Depois, vou tentar escrever isso, ver se eu consigo botar no Insta também para facilitar. Você vai... aí a dupla, uma improvisa, faz uma cena com início, meio e fim, e a outra senta e assiste e depois troca. Aí já é mais tranquilo, tá? Vocês podem criar um tema. Gente, tema agora, academia. Então, quem entrar vai ter que fazer uma cena de início, meio e fim na academia, depois o outro senta e volta também outra cena na academia.
E sempre pensar que toda vez que você vai fazer uma cena, tem que ter início, meio e fim. Então, o início com a apresentação dos personagens. São duas amigas na academia. Oi, fulana! Oi, ciclana! Tudo bem? Tudo bem? Tô cansada pra caraca, mas tô correndo. Segue. Ai, meu pé, tem que ter um problema. Ai, meu pé, o que que vai? Vou consertar, vamos chamar a ambulância. Ah, a ambulância chegou. Resolveu o problema. Então, sempre tem início, meio e fim, porque é o básico de escrever uma cena que não seja chata. E você também vai pegando... Gente, isso é um truque milenar. Todos os grandes artistas do mundo. Se chama Johakyu. A vida tem início, meio e fim. Então, toda a energia tem um início, um ápice e um fim. Qualquer coisa que você fizer e você pensar que tem que ter uma coisa pequenininha, chegar no alto e depois descer, vai ser bom. Escuta Elis Regina. Caía a tarde como um viaduto, depois. Agora ela começa pequenininho. Eu esqueci o meio dessa música. Eu vou pegar o Como Seus Pais. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que eu vi nos discos. Depois para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. Aí termina Aí ele termina paz. Tudo que é bom tem esse desenho. Ele pode ter vários desenhos desse, um demora para subir, depois demora para cair, existem variações, mas sempre tem esse desenho. Então, tudo que você for fazer de apresentação na vida, uma apresentação de 1 minuto, de 5 minutos, pensa que você vai falar uma coisa boa, introduzir no sapatinho, depois tu vai trazer uma coisa muito bacana, ou então muito difícil, uma energia muito alta, e depois você vai descansar a plateia com uma coisa mais engraçada, relax. Qualquer coisa que você fizer isso, você não vai pagar mico em termos de as pessoas acharem chato ou não. Porque todos nós estamos programados para viver dessa forma. Tem uma coisa que começa devagar, eu explodo, depois eu diminuo. Nosso corpo é assim, tudo é assim, a vida pulsa assim. Nascimento, desenvolvimento e morte. Qualquer coisa que você pensar tem esses 3 pontos, faz esse desenho. Esse é um ponto para te deixar bem seguro também quando você for montar qualquer tipo de apresentação, seja ela para trabalho, cena, brincadeira, festa. Vai ter um momento de receber os convidados, começa a música lenta, música para dançar pra caraca, música para descansar, e fim, despedida de todo mundo. Então, e assim segue. E aí, nesse exercício, vai fazer uma de início, meio e fim, seguindo essa energia. Quando acabar, aí você faz e senta. O outro faz e senta. Quando acabar, vocês vão conversar sobre as cenas. O que você, a dupla 1 vai falar, o que ele achou da cena do outro, por que foi engraçado, por que não foi engraçado, por que você acha que o outro esqueceu o texto, por que ficou aquele vácuo, por que ficou ruim, por que não ficou ruim. E aí depois os outros 2 vão começar a falar da sua cena. Por que eles acharam legal, o que eles não acharam legal, o que eles acharam que tiveram na cena deles que não tiveram na sua. Para que isso? Porque isso vai ajudar você a lidar com o criticar e ser criticado. Quando a gente é criticado, a gente sofre a crítica, a gente aprende a melhor lidar com a crítica. E quando a gente critica, a gente também pensa, a gente pensa em si e pensa no outro. Então é um grande exercício para, de novo, amadurecer esse lugar do outro falar de mim, eu falar do outro, e no entanto a gente aprender a falar do trabalho do outro com respeito. E principalmente perceber como o outro fala de você, como você fala do outro, como você quer que os outros falem com você, se reportem a você, como você quer se reportar aos outros. Quanto mais autoconhecimento e percepção você tiver desse domínio de público, de plateia, dessas regrinhas sociais, que não são regrinhas, porque eu não acho que são regras porque não são lógicas, mas assim, você vai aguçando os seus sentidos da espiritualidade, da sua delicadeza, da sua intuição, para perceber as pessoas e as pessoas perceberem. E você vai criar uma linguagem que é para além das palavras. Porque já reparou que tem pessoas que elas não falam nada. E aí
talvez você que já seja professor ou faça muito curso, tem esse jogo assim, plateia e orador, você percebe que às vezes o professor, ele não é igual. Um bom professor, por exemplo, ele não fala do mesmo jeito para os mesmos alunos. Tem um aluno que ele vai ser mais objetivo, tem um aluno que ele vai ser mais dócil. Eu tinha uma aluna que ela era extremamente tímida. Então eu sabia, e era só uma, e eu tinha uma turma de 15 alunos. Eu sabia que, assim, eu aprendi a olhar para o rosto dela e ver se ela estava entendendo ou não. E quando ela não estava entendendo, eu chegava mais perto dela e explicava melhor sem ela pedir. Com o tempo ela foi ficando à vontade de pedir. Então são coisinhas que a gente, como humano, é capaz de ler, de pensar, de sentir. Não é mágica. Não é nada, a gente não precisa de faculdade para isso, é a gente se aceitar e se perceber da nossa espécie. A teatralidade voltou para algumas pessoas, eu preciso dizer, não, mas você não precisa falar desse jeito, calma. Se você falar desse jeito, eu não vou me sentir confortável, e peraí. E a pessoa vai ter que parar, não vou engolir sapo. Já foi o tempo, a gente aprende a não engolir sapo. Ou nem precisa falar. Algumas pessoas elas vão perceber que o seu jeito é mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, então com você ela vai falar dessa forma. Se você tiver um jeito mais duro, mais rápido, mais objetivo, talvez ela vá se estruturar para falar, não, é por ali, acabou. Então a gente meio que ensina também as pessoas a como falar com a gente. Quando a gente vai também, chega para falar com a plateia, a gente também, na subjetividade, a gente ensina essa plateia a olhar para a gente gente ensina essa plateia crítica com a gente, ou a ser mais dócil com a gente, da maneira que a gente fala com essa plateia. Se eu falo com essa plateia de uma forma em que eu estou trazendo ela para mim, que eu estou acolhendo essa plateia, provavelmente essa plateia vai me acolher também. Se eu chego para essa plateia sendo muito crítica, isso tem que ser assim, e tem que ser assado, provavelmente essa plateia também vai ser muito crítica comigo, também vai criar uma barreira comigo. Então, esse jogo é muito importante para isso. Esse terceiro exercício que eu falei é muito legal para a gente ganhar essa consciência de grupo, de reflexo. Como é que eu falo do outro e o outro fala de mim? Porque na nossa natureza, né, é desconfortável, né, a gente ser criticado. Porém, é desconfortável se a pessoa não souber falar com você, porque muitas vezes a questão não é o ser criticado, é como te fazem a crítica. Você pode chegar e falar assim, olha só, esse bolo tá cru. Ou você pode chegar e falar assim, poxa, faltou um pouquinho mais de forno. Então, a questão não é a crítica, né? A questão é como a gente vai falar com o outro, como o outro vai falar com a gente, como a gente vai interpretar o outro, né? E a gente perceber realmente o que o outro está querendo dizer, não... E às vezes a pessoa faz uma crítica até construtiva, mas aí você leva mal, né? E o outro não estava com essa intenção. Mas se você tivesse realmente aberta a ouvir, você ia perceber que mesmo numa situação ruim, ele usando palavras rudes, ele estava falando uma coisa que era necessária para você ouvir. Então, não tem regra nisso, e não tem isso significa isso significa isso. Tem exercitar. E é prática. Prática não tem teoria, né? O Grotowski, por exemplo, que é um autor que eu gosto do teatro, ele não queria deixar livro nenhum, que teatro era prática. Não vou escrever nada, porque se eu escrever, eles vão me interpretar que teatro é teórico. Eu vou falar, eu vou fazer, vocês aprendam comigo. E os alunos tadinhos lá, escrevendo, fazendo livro para eles. Esse é um quarto ponto que eu falei. Se aceitarem perfeito, eu já falei. Esse era faltou um quinto exercício. Eu falei 3, né? Aliás, falei 4 já. Falei esse do Grotowski, o sozinho, o em grupo. Falei esse da dupla. Se aceitar imperfeito, né? Se acertar, errar. Então tá certo. Então tá certo, gente. Foram esses jogos que eu separei pra vocês. E eu vou deixar anotado também ali embaixo para depois se esquecer, eu vou escrever direitinho. Esses são os exercícios práticos que eu acho que ajudam muito.
Eu acho que eu já respondi a pergunta da Vega Criações, não sei se ela tá aí ainda, mas eu respondi a pergunta dela, que ela falou como é que eu fazia para fazer live. Então é fazer live, se aceitar, e uma coisa que vai ajudar é você pensar o que você tem que pode ser novidade para o outro. Se não for novidade, sempre vai ser, porque por mais que você vá falar uma coisa que todo mundo sabe, ninguém sabe como você vai falar, então vai ser novo, de qualquer forma. Então você vai contar e vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar, e as pessoas que gostarem você mantém um diálogo, as que não gostarem você vai querer saber por quê. Se relacione, gente, se relaciona e não deixa a voz da autopunição, da autocrítica ser maior do que a voz do vai, da aceitação, você vai conseguir. E se eu esquecer o texto, pode esquecer o texto, você vai falar, esqueci o texto. Mas se você tiver realmente... esse é um outro ponto que a gente fala muito também no teatro. O quanto você conhece do texto, o quanto você conhece do que você vai fazer, o quanto você conhece do que você vai cantar, do que você vai expor, o que você quer dizer, de quem é você, o quanto você conhece vai te deixar mais seguro. Porque eu posso esquecer o texto, mas eu sei quem é meu personagem. Então eu vou vou fazer qualquer coisa dentro do que é meu personagem. Eu não vou ter, eu posso esquecer o texto, mas eu sei que meu personagem é tímido. Então, eu entrei tímida, saí tímida. Posso esquecer o texto, mas meu personagem, eu sei que ele não perde a pose. Eu posso esquecer o texto com pose. Não sei o que dizer mais. Sabe? Como eu posso sair tímida que engoliu o sapo? Não importa, eu sei o meu personagem, eu sei o que eu vou fazer. Agora, eu sei o que eu vou fazer em cena. Isso serve para um personagem, serve para uma reunião, por exemplo. Eu preciso dizer para o meu diretor que eu não posso mais ficar depois da hora. É isso que eu vou dizer para ele, eu tenho que dizer isso para ele. Então, eu estou convicta de que eu preciso dizer isso para ele. Podem me cortar, podem me enrolar, ele pode fugir de mim, mas uma hora eu vou dar um checkmate, querido. Desculpa, mas a minha aula de trabalho é até às 6, eu não vou poder ficar mais às 6h30. Custe o que custar. Então, a gente não esquece o que a gente sabe que a gente realmente precisa. Então, aí a gente sai um pouco da gaguejeira e da insegurança. Isso é um outro ponto importante. Então, gente, eu já vou finalizar, que hoje eu ia fazer uma live mais curtinha. Eu vou passar para 7h30, com exceção de quinta, tá? Quinta-feira eu vou fazer também bem curtinha. Deixa eu pensar aqui, sim, quinta. Eu vou fazer... Quinta também vou fazer 7, mas na semana que vem eu vou fazer tudo 7h30. E eu vou fazer curtinha na quinta, porque aí vem a dica que eu ia dar pra vocês. Vai ter uma apresentação ao vivo, online, da peça O Som e a Sílaba, que é produzida pelo Miguel Falabella. E ela é com a minha professora de canto, Mina Rubim, e a Alessandra... Gente, esqueci o sobrenome da Alessandra. Gente, o Pato Branco. E é com essa atriz maravilhosa que canta ópera, né? E na vida real ela era aluna da Mirna. A Mirna estava em cartaz com uma peça com um aluno dela que tem paralisia cerebral. A escola dela de música é fantástica, uma escola que trabalha a diversidade, as diferenças. E ela tem uma técnica de canto fantástica também. E uma pessoa maravilhosa. E aí ela foi fazer essa peça com esse aluno com paralisia cerebral, e essa atriz que fazia aula com ela levou o Falabella para assistir, ele ficou encantado e saiu de lá escrevendo uma peça para as duas, inspirada naquele menino. E aí essa peça, O Som e a Sílaba, conta a história de uma menina que tem uma espécie de autismo e ela quer aprender a cantar. Então, para vocês pra gente aqui que está trabalhando se superar, se desenvolver, é uma peça bem, bem legal. Então, por isso que eu vou fazer curtinho, porque essa peça acho que vai ser às 8 horas no YouTube online. Eu também vou botar gratuita, 100% gratuita. É uma peça que costuma ser cara, porque ela é uma peça que elas cantam ao vivo, é uma peça cara. Então, vai ser uma ótima oportunidade para vocês e o tema é bastante relevante para a gente. E eu espero que vocês podem me mandar pergunta, vocês podem
falar sempre, porque eu vou pensar as coisas que eu tenho que possam responder essas questões e também, de repente, trazer pessoas pra gente conversar, entrevistar também. Tá bem, gente? Eu vou fechar hoje rapidinho, que agora também tem a live do Del e eu também já passei minha hora. Eu vou deixar essas coisinhas anotadas também. Boa noite, desculpa o atraso. Semana que vem a gente começa às 7h30 para não ter mais problema. Obrigada, gente. Obrigada pela companhia.